Tudo bem, pessoal? Uma boa noite para todos vocês. Eu sou o professor Rafael Nascimento, hoje dia 14/11/2025. Hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância. Quando o método histórico crítico ele vira um processo ideológico. Eu que sou da área, há bastante tempo, no campo teológico eu tenho mais de 20 anos, no campo da filologia, alguns anos que eu terminei fazendo curso e ganhando prêmios na área, no campo da crítica textual e da exegese hermenêutica, ganhei prêmios em 2023. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente vive hoje numa polarização muito grande, Essa polarização de fato é um dos males da sociedade, e essa polarização ela tem a ver muito com a questão da ideologia, de defesa de princípios ideológicos. E aí, hoje eu vou falar desse assunto que particularmente é um assunto de extrema importância para quem faz parte da área de arqueologia, história e também de teologia. Quando é que o método histórico crítico ele pode se tornar ideológico? Bom, o método histórico crítico em si, eu falo da ferramenta que é utilizada, que é o método histórico crítico em si, ele não é uma ideologia. Mas aí a gente vai ter que tomar cuidado sobre essa definição. O método histórico crítico ele não é uma ideologia em si. Ele é uma ferramenta científica de análise usada especialmente, primeiro, na teologia, ele é usado especificamente na história, ele é usado na arqueologia. Para quê? Ele é usado para investigar contexto, ele é usado para investigar a autoria do texto, para investigar as fontes, para investigar as intenções, para investigar os processos sociais por trás de um texto e por trás de um evento, certo? Repetindo, ele é usado na teologia, na arqueologia, na paleontologia, na filologia e na história. Para quê? Para investigar o contexto, a autoria, as fontes, as intenções, processos sociais por trás de um texto, por trás de um evento. Essa é a definição que a gente pode dar referente ao método histórico crítico, ok? Essa é a definição rasa, porque a gente poderia ir mais além. Porém, uma observação bem grande, o próprio método histórico crítico, que não é uma ideologia, ele pode se tornar ideológico em alguns momentos específicos. E eu vou trazer algumas explicações aqui. E eu digo mais. Hoje ele é muito mais, o método histórico crítico, ele é muito mais ideológico, de forma que o profissional ele utiliza sempre o método histórico crítico para provar sua ideologia. Eu vou trazer essa informação aqui. Então, primeiro, quando é que ele se torna ideológico? Quando é que ele se torna ideológico? Primeiro, quando os resultados são definidos antes da análise. Por exemplo, eu sou cristão, meu caro amigo, eu sou ateu. Bom, beleza, eu sou cristão ou sou ateu. E o método histórico crítico é usado também dentro da teologia. Então, se o pesquisador já entra no estudo querendo provar uma tese ideológica, seja ela no campo religioso, seja ela a tese ideológica religiosa, a tese ideológica ateísta, a tese ideológica política, a tese ideológica moral, o método ele deixa consequentemente de ser científico e vira um instrumento de confirmação ideológica. Por exemplo, eu vou usar o método para demonstrar que Deus não existe. Isso aí é usar o método histórico crítico para defender a ideologia particular. Eu vou usar o método para demonstrar que Deus não existe, ou seja, teologia apofática. Então, sim, usar o método histórico crítico, certo? Como pesquisador, antes da análise, ou seja, um viés prévio. Vou usar para demonstrar que Deus não existe, usando a teologia apofática. Eu vou usar o método histórico crítico para provar que a Bíblia é infalível. É uma ideologia. Está usando o método histórico crítico para demonstrar a sua ideologia. Eu vou usar o método histórico crítico para dizer que a Bíblia
é uma farsa. Do mesmo jeito, então, toda vez que o pesquisador ele usa o método histórico crítico, quando ele já tem os resultados definidos antes da própria análise, ou seja, um viés prévio, ele já está usando o método histórico crítico, que é uma ferramenta científica, para fins ideológicos. Entendeu a situação aqui? A primeira situação é essa, que você tem que perceber sobre essa perspectiva. Quando a seleção de evidências é guiada por crença, a segunda questão, quando a seleção de evidências é guiada por crenças e não por critérios científicos. Por exemplo, se um pesquisador ele usa apenas dados que reforçam sua ideologia e ignora evidências contrárias, ele não está usando o método histórico científico para ser imparcial, neutro. Ele está usando o método histórico crítico para defender a sua ideologia. Quando o pesquisador usa apenas dados que reforçam sua ideologia, que ignora evidências contrárias, ele transforma o próprio método histórico crítico em um filtro ideológico. Por exemplo, vamos colocar exemplos analógicos aqui. Quando há um recorte tendencioso de textos, quando há a questão da omissão dos dados arqueológicos e quando há leitura parcial de documentos. Então, quando o indivíduo ele faz isso, e desculpe, ele é simplesmente um indivíduo que está usando o método histórico crítico para defender sua bandeira ideológica. E eu digo mais, essa segunda opção que eu citei é o que mais acontece entre os críticos textuais, entre os pseudos intelectuais, entre os falsos professores, entre indivíduos que eles só usam um lado da moeda, uma evidência parcial. Ele não é imparcial, ele usa só uma parte, certo, do todo, ou seja, ele é parcial. E é o que a maioria termina fazendo. Então, não é um método histórico crítico que é uma ideologia, ele é científico. Mas a maioria, eu diria que 90% dos indivíduos que utilizam o método histórico crítico, eles são tendenciosos, infelizmente. Infelizmente eu tenho que falar isso. Outra questão, vamos lá, citamos a primeira situação, quando os resultados são definidos antes da análise, ou seja, um viés prévio. E a segunda questão, que o método histórico crítico vira um processo ideológico, é quando a seleção de evidências é guiada por crenças e não por critérios científicos. A terceira questão, quando o processo, ou seja, quando o método histórico crítico ele vira um processo ideológico, é quando a interpretação histórica ele vira um juízo moral. Por exemplo, se o método ele se converte em ideologias, quando o pesquisador ele abandona a análise e começa a julgar moralmente o passado com base em seus valores atuais. Tá dando para entender? Você já viu um monte de exegeta aí da internet fazendo isso? Com certeza, eu não vou nem citar nomes porque todo mundo sabe que acontece isso, é muito evidente. Quando a interpretação histórica ela visa um juízo moral, o método histórico ele se converte em ideologia a partir desse momento. Porque quando o pesquisador ele abandona a análise, ele começa a julgar moralmente o passado, ou seja, um fato histórico com base nos seus próprios valores atuais. Exemplo, essa sociedade era muito atrasada, porque não tinha valores modernos. Esse texto aqui que eu estou analisando agora nesse exato momento, ele é maligno. Por quê? Porque não segue os ideais do século XXI. Ou seja, isso que ele está fazendo aqui, esse pesquisador de Araque está fazendo aqui, isso se chama anacronismo ideológico. Ou seja, isso aqui não é ciência, isso daqui é pura ideologia. Outro tópico que a gente pode falar que quando o pesquisador usa o método histórico crítico, quando vira esse processo sufocante ideológico, quando o pesquisador transforma o método histórico crítico em doutrina. Por exemplo, se alguém afirma que somente o método histórico crítico, se alguém
afirma que somente o método histórico crítico é válido, como muitos fazem aí nas redes sociais, e que todas as outras ideologias e todas as outras abordagens, inclusive técnicas, são falsas ou inferiores, isso é postura ideológica do próprio sujeito. A ciência, ela nunca opera com exclusivismo absoluto. É uma dica que eu dou. A ciência, ela nunca na vida vai operar com o exclusivismo absoluto. Então, é esse indivíduo que utiliza o próprio método histórico crítico em um método doutrinário. É o que acontece bastante. Outro tópico que a gente pode evidenciar que o método histórico crítico vira um processo ideológico, quando o método é usado para reforçar um projeto político. É o que acontece aí entre os ateus. Analise direitinho. O método vira ideologia quando ele é instrumentalizado para, primeiro, promover partidos políticos. Segundo, reforçar a narrativa nacionalista. Terceiro, defender agendas identitárias. Quarto, justificar movimentos religiosos ou movimentos ateístas ou anticlericais. Ou seja, tudo isso daqui que eu explicitei, isso daqui é um projeto, quando ele utiliza o método histórico crítico, ou seja, para ratificar um projeto político, isso é pura ideologia. Porque a ciência deve descrever a realidade, não servir a projetos políticos. O que você mais vê é os ateus usando o método histórico crítico para reforçar uma agenda política. Você vê aí nas redes sociais, eu estou cansado de ver. Eu estou cansado de ver esse tipo de coisa. Né? Então as pessoas precisam parar para escutar, parar para ouvir e entender que não é da forma que eles pensam. Então, quando a crítica textual é usada para destruir a fé ou impor a fé, também é uma ideologia. E é o que os ateus fazem constantemente nas redes sociais. Quando a crítica textual, né, e que tem Fábio Sabino da vida, entre outros indivíduos, que ela é usada para destruir a fé ou impor a fé, ela vem de um processo ideológico. O método histórico crítico é usada para fins ideológicos. Tanto o uso militante ateísta quanto o uso apologético religioso, ele transforma o método em ideologia. O método deve explicar como o texto surgiu e não dizer no que as pessoas devem acreditar. Tá dando para entender? Então, conclusão que podemos ter diante de todos esses questionamentos. O método histórico crítico é científico quando está guiado pelas evidências, pela crítica e também pela neutralidade. Ele se torna ideológico quando um pesquisador ele usa o próprio método histórico crítico para confirmar as crenças prévias que ele possui, para manipular as próprias evidências ou para defender interesses políticos, religiosos ou morais. E é o que você mais vê nas redes sociais, na internet, no YouTube, nessas redes sociais como um todo. Então, por isso que eu falo e ratifico. O método histórico crítico hoje é usado para fins ideológicos. Você vê muitos ateus utilizando a teologia apofática, usando o método histórico crítico para defender uma coisa que eles não acreditam. Entendem? Ou seja, pura ideologia. Da mesma forma, os próprios religiosos utilizam o método histórico crítico para fins apologéticos religiosos. Então, é do mesmo jeitinho. Entende? Do mesmo jeito. Então, as pessoas têm que começar a refletir sobre e parar de viver em cima de enganos. E as pessoas que não detêm o conhecimento sobre esse assunto, parar para ouvir e ser humilde o suficiente para entender que não é bem assim. Não existe uma verdade absoluta a partir do momento que eu entendo que eu não tive no momento presente do acontecimento. Existem probabilidades. E é disso, em especial, que a ciência trata-se. Ok? Um abraço do professor Rafael Nascimento.